Abra sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 7. Eu vou ser bem rápido também hoje, de novo. Lucas, capítulo 7, versículo 11 a 17, um texto assim, muito lindo, irmãos. Que a gente vê Jesus, o relato de Jesus aqui, um texto maravilhoso. Então eu quero compartilhar com você. Lucas, capítulo 7. Versículo 11 a 17. Um texto assim muito lindo mesmo. Onde a gente percebe a compaixão de Cristo. Nós falamos semana passada sobre o encontro com Deus, né? E queremos falar hoje sobre o encontro que restitui. Que devolve para a gente aquilo que a gente perdeu. Então, Lucas capítulo 7, a partir do versículo 11 a 17, ele diz assim, Lucas capítulo 7, ele diz assim, poucos dias seguiu ele, Jesus, viagem para uma cidade chamada Naim, e iam com ele seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam para fora um defunto, filho único da sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão na cidade. Logo que o Senhor ouviu, encheu-se de compaixão por ela e disse, não chores. Então chegando-se, tocou o esquife. E quando pararam os que levavam, disse, moço, a ti te digo, levanta-te. O que estivera morto sentou-se e começou a falar. Então Jesus o entregou à sua mãe, e o medo se apoderou de todos. E então glorificaram a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou seu povo, e correu a notícia disso, por toda a Judéia e por toda a cidade ou região. Uma coisa importante que a gente vê nesses relatos bíblicos, né, de Jesus, é que Jesus sempre, ele se preocupou com pessoas, eu sempre disse isso. O ministério de Jesus foi um ministério que envolveu pessoas. Jesus não se envolveu com questão política, Jesus não se envolveu com questão de Estado, não, Jesus não se envolveu com isso. A prova disso é que alguns discípulos achavam que ele tinha vindo para ser rei, mas Jesus não veio para isso. Então essa ideia que a gente percebe hoje de reverendo, pastores, envolvendo em política, não é correto biblicamente. Ou ele deixa a igreja, ou ele se envolve em política. Ou ele deixa a política e envolve só com pessoas. Porque esse é o ministério que Jesus trouxe. E quando a gente olha o relato de Jesus, Jesus é uma pessoa assim que ele foi muito apaixonado por pessoa, querido. Muito apaixonado. Jesus ele não teve medo de envolver emoções. Jesus não teve medo de sentar com pecadores e ajudar as pessoas. Jesus não ficou com medo de se envolver com pessoas ou alguém o chamá-lo disso, daquilo. A prova diz que chamaram ele, mas ele não teve esse medo disso. Ele veio preocupado em ajudar pessoas. Era isso o objetivo de Jesus. Ajudar pessoas. Salvar pessoas. Curar pessoas, trabalhar com sentimentos de pessoas, se envolver com dores de pessoas, ajudar pessoas a ser novamente inseridos em sociedade. E isso foi o objetivo de Jesus. Quando a gente fala de Jesus, a gente fala de um Deus assim muito pessoal, que ajudou pessoas. Então essa ideia que quando alguém procurar Jesus, Jesus nunca deixou de ajudar pessoas. Ele sempre ajudou pessoas. Sempre. Jesus foi um homem assim que
quando a gente olha a ação dele, a gente fala assim, que homem apaixonado, é por isso que a gente o serve, é por isso que a gente dedica a nossa vida a ele. Jesus não é uma religião, Jesus não é uma igreja, ele é o próprio Deus, o Deus em pessoa que pode nos ajudar. Então tem muita gente que confunde, né? Ah, eu sirvo a igreja, eu quero servir uma igreja. Igreja não cura ninguém, igreja não salva ninguém, querido. A pessoa que pode ajudar você chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Essa pessoa pode ajudar você. Você tem que correr atrás desse Jesus. Não correr atrás de pastor. O pastor não pode ajudar você. Você tem que correr atrás de Jesus. Então essa ideia, eu sou católico. Meu querido, católico não vai ajudar ninguém. Me perdoe. Meu pai foi católico, minha mãe foi católica, meu cachorro foi católico. Não vai ajudar você em lugar nenhum, querido. Essa igreja morreu. Como igreja batista não pode ajudar você. O que pode ajudar você é Jesus. Nós servimos a Jesus, não servimos uma instituição que não pode ajudar você. A instituição em si é morta. Ela não pode visitar você, ela não pode orar por você. Pergunta se a igreja católica já visitou você. Pergunta se a igreja batista já visitou você. Ela não vai visitar você. A pessoa que vai visitar você chama-se Jesus de Nazaré. Entende? Você pode ficar bravo, babar. Eu digo, não estou nem aí por você. Porque isso não vai te ajudar, querido. Tem muita gente que está aí servindo uma igreja, mas está querendo colocar um revólver na cabeça. Tem muita gente servindo a denominação, triste, fracassado, não vai ajudar. Agora, quando você volta os olhos para esse Jesus aqui, quando ele percebeu alguém triste, quando ele percebeu que a esperança de alguém estava morta, ele toca o esquife e dá vida. A igreja não dá vida para ninguém, dá? Não dá. Não dá vida a ninguém. Você pode até me questionar. Eu digo, me mostra alguém que a igreja deu vida. Me mostra alguém que a religião deu vida. Quem dá vida é Jesus, querido. Esse dá a vida. Esse pode te ajudar. Então eu quero falar de um encontro que restitui. O encontro de ser membro de uma igreja não restitui você. Eu quero falar de um Deus que restitui. Quando você o encontra, ele toca em você e você é curado. Amém? Olhe para o teu irmão e diga assim: o encontro com Jesus restitui tudo aquilo que se perdeu. Amém? Então eu quero falar sobre 2 encontros, pelo menos aqui, que Jesus restituiu, para a gente encerrar. O primeiro encontro, Jesus restitui a nossa esperança. Ah, querido, muita gente, no caso dessa mulher, ela perdeu a esperança, porque ela tinha um único filho. O único filho dela, homem, que estava morto. Ela perdeu a esperança dela. Então, naquele belo dia, Jesus estava passando por aquela cidade. E Jesus passando por aquela cidade, percebeu aquele alvoroço. Percebeu o choro. Percebeu que tinha perdido esperança. Quantas pessoas que perderam a sua esperança em algumas coisas. Quantas pessoas que seu sonho morreram. Estão vivendo, mas sem esperança. Vivendo, andando aí sem esperança. Não tem esperança de nada. Mas aí Jesus chega e percebe tudo isso. Então ele restaura, restitui a esperança daquela mulher.
Então somente um toque dele toca, e o filho novamente começa a viver, e aquela mulher tem a esperança viva novamente. Através de quem? De uma religião? Através de Jesus Cristo de Nazaré. Ela teve esperança. Então muitas vezes a nossa esperança está baseada em coisas erradas. A gente tem esperança nisso, que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Não, irmãos. A nossa esperança, ela pode ser restituída através do toque de Jesus. E uma coisa importante, que Jesus não faz alarme, né? Ele chega, dá uma olhada, ele vê o seu coração, e ele fala assim: eu vou mudar a vida dela hoje ou dele hoje. Eu vou tocar. E quando ele toca, a nossa vida, não é assim que acontece com a gente? Quantos aqui não tinham esperança? Quantos aqui acharam que perderam a vida? Quantos aqui tinham sonhos mortos e que Jesus ressuscitou? Quantas pessoas aqui, irmãos, entraram na IBVA achando que não tinha esperança nisso, relacionamento com os pais, com o marido, e Deus tocou. A nossa esperança não está em cachaça, tá, irmão? A nossa esperança não está em vida noturna. Se você quer mudança, se você quer viver, deixa Jesus tocar você. Olhe para o teu irmão e diga assim: quando Jesus toca, a nossa esperança, ela é vivificada. Amém? 1 Pedro 1 diz assim: nós não somos como aqueles que estão sem esperança, sem Deus no mundo. Hebreus diz: guarde firme a confissão da esperança, porque quem fez a promessa é fiel. Jesus Cristo é fiel, meu irmão. Se Ele prometeu a promessa, Ele vai cumprir em o nome de Jesus. Aleluia! Terceiro, Jesus restitui o que havia se perdido. Versículo 14 e 15 demonstra que Jesus não tem receio de envolver em dramas humanos. Jesus não se deixa intimidar pela religiosidade. Jesus, então, como nós dissemos no início, Jesus, ele entra a fundo no nosso relacionamento para nos ajudar. Vai doer? Muitas vezes dói, porque o nosso relacionamento muitas vezes está machucado, né? E precisa Jesus entrar, colocar a mão para ajudar. E aí tem muitos que têm receio, né? Porque para Jesus ajudar tem que mexer. Para Jesus ajudar ele tem que tocar. Se ele não tocar, não ajuda. Então uma coisa importante que eu quero dizer dentro da psicologia de Jesus. Jesus é o maior psicólogo, mas no caso dele, ele precisa colocar a mão para ajudar. Tem muitas curas que ele pode tocar e dar esperança, mas tem muita coisa que ele precisa, para restituir, ele precisa colocar a mão. E muitas vezes nós não queremos que Jesus coloque a mão dentro, né? Nós queremos uma cura rápida, mas Jesus precisa colocar a mão lá dentro. E aí quando coloca a mão, tem que tirar algumas coisas que estão lá dentro, para poder restituir aquilo que havia ou que se perdeu. Agora a questão nossa é dizer: quero ser restituído? Se eu quero, então eu preciso. Tem muitas pessoas que servem a Jesus, está servindo a Jesus aí, irmão. Eu já falei isso. Sentado aí, numa boa, cantando, adorando o Senhor. Mas quando o Senhor
Ele quer entrar profundamente, a gente foge. A gente não permite isso. E a gente precisa permitir, já que Deus é bom. Já que Deus é maravilhoso. E na verdade Deus é maravilhoso. Então, por ser maravilhoso, a gente precisa deixar que Ele toque em nós. Nem que isso faça você sair da presença dEle manquejando. Mas precisa deixar que Ele toque em você. E aí a pergunta minha, você quer ser restituído? Sim ou não? Então permita. Porque Ele não vai machucar você. O toque de Jesus é diferente de outras pessoas. Ele quer ajudar você. Ele vai ajudar você. Uma coisa importante que Jesus fez, que Ele, quando encontrou, Ele conduziu aquele jovem, Ele manda parar para trazer a bênção. Então Jesus pode mandar você parar um minutinho para Ele te abençoar, amém, irmãos? Ele toca o caixão porque Ele é um Deus acima de todas as coisas, até acima da morte. Jesus pode dar para você um milagre. Esse é o Jesus que a gente falou no início. Ele pode mudar a sua vida. Aquele que havia se perdido, morto, Ele pode ressuscitar. Se tem uma pessoa que acredita em Deus, sou eu, irmãos. Deus pode. Você pode olhar para a minha vida e dizer, pastor, a gente vê na vida do Senhor algumas coisas. Eu digo, não olhe para isso não, irmãos. Eu acredito em Deus. Deus pode fazer maravilha e vai fazer maravilha. Porque Ele é um Deus que me ama. E ama você. Terceira questão para a gente ir embora. Jesus restitui o louvor e a adoração e o testemunho. Uma coisa que fez esse povo aqui no texto ficar maravilhado, que ele viu aquela mulher, mudou o semblante dela. Quando Jesus toca na gente, irmão, Ele restitui, a primeira coisa que Ele restitui é o louvor. A gente começa a cantar igual uma gazela, ou igual um canarinho, não é isso? Porque Ele tocou em você, você começa a cantar, a adorar o Senhor, o dia todo adorando o Senhor. E aí muda o seu testemunho, você para de reclamar. E você começa a falar daquilo que Deus fez na sua vida. Então, aceitando Jesus, ou mudando o encontro com Jesus, daí restitui o louvor. Eu não acredito naquela pessoa que tem Jesus e ela não adora. Eu não acredito naquela pessoa que tem Jesus e ela reclama o dia todo. Eu não acredito. Essa pessoa não tem Jesus para mim. Porque quando a gente encontra Jesus, muda alguma coisa. Tipo assim, se hoje Jesus tocar o teu coração, você vai voltar daqui no seu carro cantando. Você vai começar a conversar com alguém testemunhando daquilo que Deus fez. Você não vai sair do culto reclamando. E não vai sair do culto sem adorar o Senhor. Precisa adorar o Senhor. Pelo menos é isso que a gente tem lá em casa. Lá em casa a gente adora o Senhor. A gente testemunha de Deus. Porque Deus é maior na nossa vida. Olha para o teu irmão e diga assim: Deus restituiu o louvor e a adoração e o testemunho na minha vida. Dá um sorriso para ele aí. Não um sorriso de cachorro, dá aquele sorriso. Tô certo ou errado, irmão? Não é isso que acontece? Hã? Amém. Você precisa adorar. Você precisa testemunhar. Porque a sua vida vai ser testemunho, mas vai chegar em casa e dizer, olha, mulher, a coisa está feia.
mas Deus me livrou. Esse testemunho. Você vai chegar adorando a Deus. E sua vida vai mudar, você vai ver. Mas precisa adorar. Precisa testemunhar em o nome do Senhor Jesus.